bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo despertem o seu coração antes mesmo que qualquer preocupação ocupe os seus pensamentos. Que o Espírito Santo visite a sua casa neste momento, enchendo cada ambiente com a sua presença. Que Deus abençoe a sua família, fortaleça o seu corpo, renove a sua mente e proteja cada passo que você dará ao longo deste novo dia. Hoje não é apenas o início de mais uma manhã. Hoje é um presente que o Senhor preparou especialmente para você. Antes que o sol surgisse, Deus já conhecia tudo o que aconteceria neste dia. Ele já viu as suas lutas, as suas perguntas, as suas lágrimas silenciosas e também as vitórias que ainda estão por vir. O tema da nossa oração é muito especial. Receba força, milagres e vitória. Talvez você tenha acordado ainda cansado, não apenas com o corpo pesado, mas com a alma sobrecarregada pelas preocupações de ontem. Talvez o sono não tenha sido suficiente para aliviar a ansiedade que insiste em apertar o seu peito. Ou quem sabe você abriu os olhos e antes mesmo de sair da cama, já começou a pensar nas contas que precisam ser pagas, nas responsabilidades do trabalho, em alguém da família que enfrenta dificuldades ou naquele problema que parece não encontrar solução. Talvez exista um medo que você não contou para ninguém. O receio de perder o emprego, a preocupação com um exame médico, a dor de um relacionamento que já não é o mesmo, a solidão que aparece mesmo quando há pessoas ao seu redor, ou simplesmente o medo do futuro, porque há momentos em que parece impossível enxergar o que Deus está preparando. Se hoje o seu coração amanheceu assim, quero que você saiba de uma coisa muito importante. Esta oração não chegou até você por acaso. Deus conhecia exatamente o momento em que você apertaria o botão para ouvir estas palavras. Ele sabia do peso que você carregaria ao despertar. E foi por isso que preparou este encontro. A palavra de Deus nos oferece uma promessa que será a base de toda a nossa oração nesta manhã. No livro de Josué 1:9, o Senhor diz: "Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar." Perceba que Deus não diz que você nunca enfrentará batalhas. Ele também não promete que todos os problemas desaparecerão imediatamente. Mas ele faz uma promessa muito maior. Você nunca caminhará sozinho. Quando as suas forças diminuírem, ele será a sua força. Quando o medo tentar dominar o seu coração, ele será a sua coragem. Quando você não enxergar um caminho, ele já estará abrindo uma passagem diante dos seus passos. Talvez hoje você ainda não consiga imaginar como as coisas irão se resolver. Mas Deus já conhece o final da história. E o final que Ele prepara para os seus filhos sempre passa pela esperança. Se você deseja entregar este novo dia completamente nas mãos do Senhor, escreva nos comentários esta simples oração de fé: Senhor, hoje eu caminho contigo. Talvez pareçam poucas palavras, mas Deus conhece toda a confiança que existe por trás delas. Ao escrever essa frase, você une a sua fé à de milhares de pessoas que, nesta mesma manhã, também decidiram começar o dia colocando a própria vida nas mãos de Cristo. Permaneça comigo até o fim desta oração. Daqui a pouco, vamos apresentar ao Senhor tudo aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Vamos entregar os medos que ninguém conhece, as preocupações que roubam o nosso sono, os sonhos que ainda aguardam resposta e todas as batalhas que temos enfrentado em silêncio. Mas antes de iniciarmos essa oração mais profunda, quero falar com você que talvez tenha acordado carregando um peso que ninguém consegue enxergar. Porque muitas das maiores batalhas não acontecem diante dos nossos olhos, acontecem dentro do nosso coração. Existe um cansaço que nem sempre aparece no rosto. As pessoas olham para você e dizem que está tudo bem. Veem você trabalhando, cuidando da casa, atendendo às responsabilidades, sorrindo quando é preciso. Mas somente Deus conhece o peso que o seu coração carrega em silêncio.
Talvez você tenha acordado hoje com a sensação de que descansou o corpo, mas a alma continua cansada. Há noites em que o sono vem, mas não restaura. E há manhãs em que abrimos os olhos já preocupados com aquilo que ainda nem aconteceu. Quem sabe você tenha passado parte da madrugada acordado, olhando para o teto, tentando encontrar uma solução para um problema financeiro. Talvez tenha feito contas repetidas vezes, esperando que os números mudassem. Ou talvez tenha recebido uma ligação que trouxe más notícias, esteja aguardando o resultado de um exame ou carregue a angústia de ver alguém que ama sofrer sem poder fazer muito para ajudar. Há também aquele sofrimento que ninguém percebe. Você entra no banheiro apenas para respirar fundo e esconder algumas lágrimas. Responde, está tudo bem, quando alguém pergunta como você está, porque acredita que ninguém entenderia a batalha que acontece dentro de você. Você continua sendo forte diante dos filhos, do marido, da esposa, dos colegas de trabalho. Mas no fundo, sente que as suas forças estão chegando ao limite. Talvez o seu maior medo nem seja o problema de hoje. Talvez seja pensar que amanhã tudo continuará igual. É justamente nesses momentos que o desânimo tenta convencer o nosso coração de que Deus está distante. Mas isso nunca é verdade. Quero contar a você uma breve história. Ana Paula, de 49 anos, mora em Recife e trabalha como auxiliar de enfermagem. Durante muitos meses, ela cuidou da mãe, que enfrentava um tratamento difícil, enquanto também precisava trabalhar para sustentar a casa. Havia dias em que ela saía antes do amanhecer e voltava já à noite, completamente esgotada. Ela dizia que o pior não era o cansaço físico, era sentir que precisava ser forte para todos, enquanto ninguém percebia que ela também precisava de colo. Certa manhã, antes de sair para o trabalho, ela decidiu permanecer apenas 5 minutos em silêncio diante de uma imagem de Nossa Senhora. Não pediu um milagre extraordinário, apenas disse: Senhor, eu não tenho mais forças, caminha comigo hoje. Os problemas não desapareceram naquele mesmo dia. A mãe continuou em tratamento. As dificuldades financeiras permaneceram, mas algo começou a mudar dentro dela. O peso que antes esmagava o seu coração foi sendo substituído por uma paz que ela não conseguia explicar. Ela compreendeu que Deus nem sempre muda imediatamente as circunstâncias, mas sempre fortalece aqueles que escolhem caminhar com Ele. Talvez seja exatamente isso que o Senhor queira fazer com você nesta manhã. Talvez você ainda veja as mesmas dificuldades diante de si, mas Deus deseja que você enfrente este novo dia com um coração diferente, porque uma pessoa fortalecida pela graça consegue atravessar batalhas que antes pareciam impossíveis. E sabe por quê? Porque a verdadeira força não nasce da nossa capacidade. Ela nasce da presença de Deus. Agora, permita que esta verdade desça ao mais profundo da sua alma. Há um homem na Bíblia que também se sentiu pequeno diante de um desafio gigantesco. Aos olhos de todos, ele não tinha chance de vencer. Mas foi exatamente ali que Deus revelou que a vitória nunca depende apenas da força humana. Quando olhamos apenas para as nossas limitações, é fácil acreditar que não conseguiremos vencer. Os desafios parecem maiores, os obstáculos parecem altos demais, e o medo tenta nos convencer de que não somos capazes. Mas Deus nunca mede a nossa vida pelos mesmos critérios do mundo. Enquanto as pessoas enxergam apenas aquilo que falta em nós, o Senhor vê aquilo que Ele mesmo pode realizar através de um coração que confia. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Quando o povo de Israel olhava para Golias, todos viam um gigante impossível de vencer. Soldados experientes recuavam de medo. Ninguém acreditava que aquela batalha pudesse terminar de outra maneira. Então chegou um jovem pastor, sem armadura, sem espada, sem aparência de guerreiro. Humanamente falando, Davi não tinha nenhuma chance. Mas havia algo que os outros não possuíam. Ele carregava uma confiança absoluta em Deus.
Antes mesmo de lançar a pedra, Davi já sabia que a vitória não dependeria da sua própria força. Ele declarou diante de Golias: "Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." Naquele instante, a batalha deixou de ser apenas de Davi, passou a ser do próprio Deus. E todos conhecemos o final dessa história. O gigante caiu, não porque Davi era o mais forte, mas porque Deus estava com ele. Talvez hoje exista um Golias diante de você. Pode ser uma dívida que parece impossível de pagar, pode ser uma enfermidade que causa medo, pode ser um casamento ferido, pode ser um filho distante de Deus, pode ser a insegurança de um novo emprego, ou talvez o gigante esteja dentro do seu próprio coração, a ansiedade, o desânimo, o sentimento de incapacidade ou o medo constante do futuro. Seja qual for esse gigante, lembre-se de uma verdade que nunca muda: o tamanho do problema nunca será maior do que o poder de Deus. Muitas vezes, esperamos que o Senhor elimine imediatamente todas as dificuldades, mas, antes de transformar as circunstâncias, Ele fortalece quem está passando por elas. Porque um coração fortalecido pela graça aprende a permanecer firme, até mesmo quando a resposta ainda não chegou. É por isso que a palavra nos convida a sermos fortes e corajosos, não porque nunca teremos medo, mas porque Deus caminha ao nosso lado em cada passo. Talvez hoje você ainda não veja o milagre que tanto espera. Talvez as portas ainda pareçam fechadas. Talvez algumas lágrimas ainda insistam em cair. Mas isso não significa que Deus permaneça em silêncio. Há milagres que começam muito antes de serem vistos. Eles começam quando o Senhor transforma o nosso interior, quando a esperança vence o desespero, quando a paz vence a ansiedade, quando a confiança vence o medo. É nesse momento que percebemos que Deus já começou a agir. Assim como Davi saiu ao encontro de Golias sustentado pela fé, você também pode caminhar para este novo dia com a certeza de que não enfrentará as suas batalhas sozinho. O mesmo Deus que fortaleceu Davi continua fortalecendo os seus filhos. O mesmo Deus que derrubou o gigante continua abrindo caminhos onde ninguém vê saída. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, eu quero convidar você a transformar essa esperança em oração. Não basta apenas ouvir estas palavras. É hora de colocarmos este novo dia inteiramente nas mãos do Senhor. Respire profundamente, desacelere o seu coração e permita que a presença de Deus ocupe cada espaço da sua alma. A partir deste momento, vamos conversar com o Pai como filhos que confiam plenamente no seu amor. Agora, por alguns instantes, deixe de lado tudo aquilo que ainda espera por você. O trabalho pode esperar alguns minutos. As mensagens podem esperar. Os compromissos do dia também. Neste momento, existe apenas você e Deus. Se for possível, respire profundamente. Inspire devagar. E, enquanto expira, imagine que toda a ansiedade que tentou acompanhar o seu despertar está sendo colocada nas mãos do Senhor. Respire mais uma vez. Sinta o ar entrando lentamente. É o dom da vida que Deus renova em você nesta manhã. Cada novo fôlego é uma prova de que o Senhor ainda escreve a sua história. Agora, coloque a sua mão sobre o coração. Perceba que ele continua batendo, não por acaso, mas porque Deus continua sustentando cada segundo da sua existência. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine Jesus caminhando ao seu encontro. Ele conhece exatamente o lugar onde você está. Conhece a sua casa. Conhece a sua rotina. Conhece as preocupações que já passaram pela sua mente desde que você acordou. E, mesmo assim, aproxima-se de você com um olhar cheio de misericórdia. Ele não vem para condenar, não vem para lembrar os seus fracassos. Não vem para cobrar aquilo que você ainda não conseguiu realizar. Ele vem apenas para dizer: não tenha medo, eu estou com você. Permita que essas palavras encontrem um lugar dentro da sua alma. Talvez você tenha ouvido muitas vozes dizendo que não conseguiria. Talvez tenha sido criticado. Talvez tenha perdido a confiança em si mesmo.
Mas a voz de Cristo continua sendo maior do que todas as outras. E hoje, ela lhe recorda que você é amado, escolhido e nunca foi abandonado. Agora, juntos, vamos começar esta oração. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque abrimos os olhos e recebemos mais uma oportunidade de caminhar contigo. Obrigado pelo ar que respiramos, pela nossa casa, pela nossa família, pelo alimento que colocas sobre a nossa mesa, pelas pequenas bênçãos que tantas vezes passam despercebidas, mas que revelam diariamente o teu amor. Obrigado também pelas dificuldades que nos aproximaram de ti. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, reconhecemos que tu permaneces fiel. Agora, Senhor, nós te oferecemos completamente este novo dia. Colocamos diante de ti cada compromisso, cada encontro, cada decisão, cada desafio. Vai à nossa frente no trabalho, acompanha-nos nas estradas, protege os nossos passos, que nenhuma escolha seja feita sem a tua luz, que nenhuma palavra saia dos nossos lábios sem passar primeiro pelo teu amor. E antes de seguirmos, queremos pedir humildemente o teu perdão. Perdoa-nos pelas vezes em que acordamos sem agradecer, pelas ocasiões em que deixamos o medo ser maior do que a confiança. Perdoa-nos pelas palavras impacientes, pelas atitudes que feriram alguém, pelas oportunidades perdidas de praticar o bem. Purifica o nosso coração, renova a nossa alma. Retira toda a culpa que ainda pesa sobre nós. Ensina-nos também a perdoar aqueles que nos machucaram, porque sabemos que um coração livre do ressentimento é um coração mais aberto para receber os teus milagres. Neste instante, Deus já conhece a intenção mais profunda que existe dentro de você. Aquela preocupação que ninguém sabe, aquele sonho que você guarda em silêncio, aquela batalha que você ainda não conseguiu vencer. E é exatamente sobre essas áreas da sua vida que o Senhor deseja derramar a sua graça. Continue comigo. Nos próximos momentos, vamos apresentar ao Pai cada necessidade do nosso coração. Vamos rezar pela nossa família, pela saúde, pelo trabalho, pelas finanças, pelas emoções e por todas as portas que precisamos ver abertas. Porque quando entregamos o dia nas mãos de Deus logo pela manhã, caminhamos com a certeza de que nenhuma batalha será enfrentada sozinhos. Senhor Jesus, diante da tua presença, nós abrimos completamente o nosso coração. Nada queremos esconder de ti. Tu conheces os nossos pensamentos antes mesmo que eles se transformem em palavras. Conheces as nossas alegrias e também as dores que carregamos em silêncio. Por isso, nesta manhã, entregamos tudo nas tuas mãos. Fortalece-nos, Senhor. Há dias em que nos sentimos capazes de enfrentar qualquer desafio, mas também existem manhãs em que levantar da cama já parece uma batalha. Tu conheces esses momentos. Sabes quando o nosso sorriso esconde um coração cansado. Sabes quando tentamos demonstrar coragem, mas, por dentro, estamos cheios de medo. É por isso que te pedimos, sustenta-nos com a tua graça. Quando as nossas forças acabarem, sê tu a nossa força. Quando a esperança diminuir, lembra-nos das tuas promessas. Quando o medo tentar dominar a nossa mente, faz-nos recordar que tu permaneces caminhando ao nosso lado. Senhor, visita agora o nosso coração. Toca aquelas feridas que ninguém consegue enxergar. Cura as lembranças que ainda causam sofrimento. Liberta-nos da culpa que insiste em nos prender ao passado. Afasta toda a ansiedade que rouba a nossa paz. Retira o desânimo que nos impede de seguir em frente. Onde existe tristeza, faz nascer alegria. Onde existe insegurança, faz crescer a confiança. Onde existe vazio, enche-nos com a certeza do teu amor. Nós colocamos diante de ti a nossa família. Abençoa o nosso lar, que a paz reine dentro da nossa casa. Ensina-nos a falar com mais amor, a ouvir com mais paciência, a perdoar com mais generosidade. Protege os nossos filhos em todos os lugares por onde eles passarem. Guarda os nossos pais, fortalece os nossos avós.
Consola aqueles familiares que estão doentes e alcança com a tua misericórdia aqueles que se afastaram da fé. Que nenhuma divisão permaneça onde Cristo deseja construir comunhão. Também te entregamos o nosso trabalho. Tu conheces os desafios que enfrentaremos hoje. Sabes das responsabilidades que nos esperam. Dá-nos sabedoria para tomar boas decisões, honestidade para agir corretamente, humildade para aprender, coragem para perseverar quando surgirem dificuldades. Abençoa aqueles que saem cedo para trabalhar, fortalece quem procura uma oportunidade de emprego, sustenta quem empreende e recompensa, Senhor, todo o esforço realizado com dignidade e amor. Nós colocamos também diante de Ti as nossas finanças. Tu conheces cada preocupação escondida atrás de um sorriso. Sabes quantas pessoas começaram esta manhã perguntando como conseguirão pagar as contas, sustentar a família ou enfrentar mais um mês de dificuldades. Pai bondoso, abre portas onde hoje parece haver apenas obstáculos. Concede-nos prudência para administrar aquilo que recebemos. Livra-nos do desespero. Ensina-nos a confiar na Tua providência, lembrando-nos de que jamais abandonas aqueles que colocam em Ti a sua esperança. Protege-nos espiritualmente ao longo deste dia. Livra-nos de todo o mal. Afasta de nós toda palavra de desânimo, toda tentação, toda influência que procure afastar-nos da Tua vontade. Que os Teus santos anjos caminhem à nossa frente, guardem os nossos passos, protejam as nossas decisões e nos conduzam sempre pelo caminho da verdade. Por fim, Senhor, concede-nos a paz, não apenas uma tranquilidade passageira, mas aquela paz profunda que permanece, mesmo quando ainda existem problemas a resolver. A paz que nasce da confiança de que Tu já estás trabalhando em nosso favor. Que hoje caminhemos sem medo, que hoje falemos com esperança, que hoje enfrentemos cada desafio, lembrando que a nossa força vem de Ti. E agora, depois de entregarmos toda a nossa vida ao Senhor, chegou o momento de proclamar com fé as promessas de Deus. Vamos levantar a nossa voz com confiança, porque quando declaramos o poder de Jesus sobre a nossa vida, o medo perde espaço, a esperança floresce e o coração encontra coragem para viver este novo dia. Chegamos ao momento de proclamar a nossa fé, não uma fé baseada apenas naquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas na certeza de que Deus permanece fiel em todas as circunstâncias. Talvez algumas situações ainda não tenham mudado, talvez a resposta pela qual você tanto espera ainda não tenha chegado. Mas a palavra de Deus nos ensina que caminhamos pela fé e não apenas pelo que vemos. Por isso, abra agora o seu coração. Se desejar, repita estas palavras em voz baixa ou apenas acompanhe cada uma delas com toda a confiança da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que este será um dia conduzido pelas mãos de Deus. Nenhum acontecimento escapará ao seu cuidado. Nenhum desafio será maior do que a sua graça. Em nome de Jesus, eu declaro força para o meu coração, que todo desânimo dê lugar à coragem, que toda insegurança seja vencida pela confiança, que nenhuma palavra negativa tenha mais poder do que as promessas do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre a minha mente. Toda ansiedade, todo pensamento de medo, toda preocupação exagerada, tudo aquilo que tenta roubar a minha esperança, eu coloco agora aos pés da cruz de Cristo. Que o Espírito Santo encha o meu coração com serenidade e sabedoria. Em nome de Jesus, eu declaro cura, cura para o corpo cansado, cura para a alma ferida, cura para as lembranças que ainda machucam, cura para os relacionamentos que precisam ser restaurados. Que o amor de Deus alcance cada lugar onde existe dor. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre a minha família. Que o Senhor proteja os nossos filhos, acompanhe os nossos pais, fortaleça os nossos casamentos, guarde aqueles que hoje sairão para trabalhar. Que a paz de Cristo reine em nosso lar. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas. Que Deus prepare encontros certos, oportunidades certas, decisões sábias.
que aquilo que hoje parece impossível seja transformado pela ação silenciosa da providência divina. Em nome de Jesus, eu declaro esperança. Não caminharei guiado pelo medo, não viverei preso ao passado, não permitirei que o desânimo determine o meu futuro. O Senhor vai à minha frente, e onde Ele caminha, sempre existe um novo começo. Agora, permaneça alguns instantes em silêncio, respire profundamente, perceba como o seu coração já não está carregando sozinho o peso deste novo dia. Talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas, mas Deus já começou a transformar você. E quando Deus fortalece o coração de um filho, até os caminhos mais difíceis podem ser percorridos com confiança. Escute esta verdade como se fosse o próprio Senhor falando ao seu interior. Você não está sozinho, mesmo quando ninguém percebe o seu esforço, mesmo quando as lágrimas são silenciosas, mesmo quando parece que ninguém compreende a sua luta. Deus permanece ao seu lado. Ele conhece cada oração que você fez em segredo, conhece cada noite mal dormida, conhece cada preocupação escondida atrás do seu sorriso. Deus ouviu as suas lágrimas. Nenhuma delas foi esquecida. Cada súplica foi acolhida pelo coração do Pai. Cada gesto de confiança foi visto pelo céu. Continue caminhando, continue acreditando, porque o Deus que começou uma boa obra na sua vida será fiel para levá-la até o fim. E agora, antes de iniciarmos este novo dia, vamos nos unir em oração com toda a igreja. Rezaremos as palavras que tantos cristãos proclamam diariamente. Entregaremos a nossa caminhada aos cuidados da Virgem Maria e receberemos a bênção do Senhor para viver este dia com coragem, paz e esperança. Chegamos ao final da nossa oração desta manhã, mas lembre-se de uma verdade que nunca deve sair do seu coração. A oração termina, porém a presença de Deus continua caminhando com você. Quando você sair de casa, o Senhor irá à sua frente. Quando enfrentar decisões importantes, Ele iluminará o seu entendimento. Quando surgirem dificuldades inesperadas, a sua mão continuará sustentando você. E quando chegar o fim deste dia, você poderá olhar para trás e perceber quantas vezes Deus cuidou de você sem que sequer tivesse percebido. Agora, unidos como uma só família na fé, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, coloquemos este novo dia sob a proteção da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, nossa Mãe, caminha conosco nesta manhã. Ensina-nos a confiar como tu confiaste. Ajuda-nos a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando não compreendermos todos os seus caminhos. Cobre a nossa família com o teu manto de proteção. Guarda os nossos filhos. Intercede pelos enfermos. Consola aqueles que estão aflitos. E conduz cada um de nós para mais perto do coração do teu Filho Jesus. Façamos agora, com fé, o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe o seu caminho nesta manhã. Que Ele fortaleça o seu coração diante de qualquer desafio. Que ilumine cada decisão que você precisar tomar. Que proteja os seus passos nas estradas, no trabalho, na escola e em todos os lugares por onde você passar. Que nenhuma notícia inesperada roube a sua paz. Que nenhuma dificuldade seja maior do que a graça que Deus derramará sobre a sua vida. Que as portas certas se abram no tempo do Senhor.
que a sua providência alcance a sua casa, que nunca falte o pão sobre a sua mesa, a esperança dentro do seu coração e a fé para continuar caminhando. Se hoje você encontrar alguém desanimado, seja um sinal da paz de Cristo. Se encontrar alguém sofrendo, ofereça uma palavra de esperança. E se enfrentar alguma batalha, lembre-se de tudo o que rezamos nesta manhã. Você não está caminhando sozinho. O Senhor vai à sua frente. Os seus anjos acompanham os seus passos. E o Espírito Santo habita no seu coração. Talvez os milagres que você espera não aconteçam exatamente da maneira que imaginou, mas Deus nunca chega atrasado. Ele conhece o momento certo para cada resposta. Continue confiando, continue perseverando, continue rezando, porque cada manhã entregue ao Senhor se transforma em uma oportunidade para experimentar a sua fidelidade. Antes de nos despedirmos, quero fazer um último convite. Se esta oração fortaleceu o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja começando o dia carregando preocupações, medo ou tristeza. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente desta palavra para reencontrar a esperança. Um simples compartilhamento pode se tornar um instrumento da graça de Deus e levar consolo a um coração que já não sabia mais como rezar. E, se você ainda não escreveu nos comentários, deixe a sua oração de confiança. Senhor, hoje eu caminho contigo. Que esta frase acompanhe cada passo do seu dia e recorde que nenhuma batalha será enfrentada sem a presença do Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. E que esta manhã seja apenas o começo de um dia cheio de força, de milagres e da vitória que o Senhor já preparou para a sua vida. Vá em paz, permaneça na presença de Deus e tenha um dia verdadeiramente abençoado. Amém.